Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast do Laranja Pulsante e agora a gente fala sobre as quartas de final do Campeonato Paulista. E para deixar você bem a par de tudo que vem pela frente, trago ele de volta aqui no nosso programa, Lucas Guanais da Locomotiva Esportiva. Fala Lucas, tudo tranquilo? Salve galera, tudo certo? Agora sim chegamos na parte que importa do campeonato, né? Uma primeira fase aí que todo mundo classifica acaba às vezes ficando um pouco de lado em questão de importância. Então agora chegamos aí no mata-mata, já passamos pela primeira fase do mata-mata, chegamos agora nas quartas de final, nas quartas de finais com as primeiras equipes voltando para a disputa. Lucas, na primeira rodada dos playoffs eu gravei com o Daniel Oliveira, comentarista NBB, e a gente comentava sobre a disparidade técnica que tinha entre as equipes, né? Foram 3 playoffs entre equipes que participam do NBB contra times que não disputam a elite do Nacional e uma série ali mais equilibrada entre Pinheiros e Rio Claro. Agora não, todos os 8 quartos de finalistas, digamos assim, do Campeonato Paulista são equipes que disputam o NBB e estão acostumadas com esse momento de decisão. Você espera mais equilíbrio daqui para frente? Eu espero. Tanto espero por análise dos elencos, quanto também torço, né, para que haja mais equilíbrio, séries mais longas, porque isso acaba dando um pouco mais de emoção para o campeonato. E mais graça também para o torcedor, tudo mais. Melhora tudo, ao meu ver. Bom, vou dar uma repassada aqui rapidinho, se alguém não acompanhou o que aconteceu nas oitavas de final, vamos lá. Na última semana foram disputadas as oitavas de final da competição. Foram 4 confrontos, vencidos por 2-0 em todas as séries. De um lado da chave nós tivemos o São José derrotando o Osasco. Depois tivemos o São Paulo derrotando a equipe do São João de Boa Vista. Do outro lado, o Pinheiros batendo o Rio Claro. E por fim, o Paulistano derrotando a Liga Sorocabana. Nesse primeiro momento não teve nenhuma grande surpresa, né? Acredito que a série mais equilibrada para quem não acompanhou foi o confronto entre Pinheiros e Rio Claro. Você também vê dessa maneira? Ou você acha que alguma equipe teve uma certa dificuldade? Você esperava uma outra situação nessa primeira rodada dos playoffs? Foi mais ou menos por aí mesmo, foi mais ou menos esperado. O primeiro jogo entre Pinheiros e Rio Claro, lá em Rio Claro, no Felipe Caran, foi bem equilibrado, o jogo de volta também, mas o Pinheiros realmente é superior ao Rio Claro, ainda mais o Rio Claro que ainda não tinha o Sadi no seu elenco, né? Para quem ainda não sabe, o armador Fabiano Sadi, que estava no São José ano passado, foi anunciado poucas horas depois da eliminação. Então vai dar mais profundidade. Era, a meu ver, a principal carência do Rio Claro era um segundo armador, que só tinha, né, o Corian Lucius. Então agora está um elenco mais robusto, que ele poderia muito bem ter feito a diferença contra o Pinheiros. Tirando isso, eu acho que a única surpresa, digamos assim, foi o primeiro jogo entre Paulistano e Liga Sorocabana, que foi também diferença de 1 ponto, foi 63, 62, se eu não me engano, para o Paulistano. E mesmo o Paulistano ainda sem Iago, esperava-se uma facilidade maior para enfrentar a Liga Sorocabana. Alguém que pese que a Liga Sorocabana estava embalada, né, por vitórias nas últimas rodadas, pela chegada do Murilo Becker e tudo mais. Mas ainda assim o Paulistano tinha mais time, tem mais time, né, para fazer um resultado um pouco mais largo que esse mesmo jogando em Sorocaba. Mas tirando isso, foi bem o esperado mesmo. Bacana. Bom, então sem mais delongas, vamos passar aqui para as quartas de final, porque esse é o tema principal do episódio de hoje. As quartas de final começam já nessa quinta-feira, vou dar uma repassada na tabela antes da gente destrinchar cada confronto. Então, nessa quinta-feira, às 8 horas, São Paulo e Bauru Basquete iniciam as disputas. Logo na sequência, às 8h10, confronto entre São José e Franca. Na sexta, os outros 2 jogos, Pinheiros e Corinthians às 16 horas, um horário até um pouco diferente do habitual, se tratando de um dia da semana, né? E na sequência, às 7 horas, Paulistano e Mogi das Cruzes. Só jogão, né? Só jogão, só jogo bem equilibrado. Talvez um pouco menos aí o Franca e São José, mas mais por conta do Franca,
né, de ser o atual vice-campeão da NBB, vice-campeão participou da Final Four da Liga das Américas, em todo o elenco que tem e tal, do que muito por demérito do São José. Então, que realmente o Franca era o principal favorito ao título, então acho que é a maior disparidade aí nesses confrontos. Mas só jogão, e o São José enrosca bastante com os adversários que enfrenta, vai ser jogo bom. Bom, então vamos começar falando desse confronto mesmo, já levantou a bola. É um confronto ali, como você mesmo já disse, talvez de maior desequilíbrio. Franca manteve a base, que foi campeã paulista, campeã sul-americana, vice-campeã nacional da última temporada, se reforçou ali com o Chatman, como a gente tinha comentado no outro podcast com o Daniel. E a equipe tem um estilo de jogo próprio, tem um entrosamento afiado contra o São José, que foi montado às pressas. É um time muito aguerrido, mas com algumas deficiências, né? O Franca já joga junto ali, tirando o Chatman, já joga junto há pelo menos uma temporada, né? Alguns estão lá há mais tempo ainda. Então, é uma equipe que só pelos jogadores já seria mais qualificada. Adiciona todo esses quesitos de entrosamento, mando de quadra, ainda melhora ainda mais a situação, a expectativa para o Franca vencer. O São José vai ter que usar muita força do Lineu de Moura e torcer para conseguir aprontar alguma coisa ali no jogo 1, né? No jogo 1. Porque se perder no Lineu de Moura, muito provavelmente vai ser varrido pelo Franca também. É uma equipe interessante, né? Depende bastante dos argentinos e de um bom dia do Machado, o que torna a equipe até um pouco previsível, assim. Mas quem sabe, às vezes consegue aprontar para cima dos francanos. Exatamente, são dois estilos de jogo completamente diferentes, né? Principalmente do ponto de vista ofensivo. O Franca tem mais variações, tem um poderio interessante no perímetro, com David Jackson, Chatman, o próprio Parodi, que assim como o Elinho faz o time jogar, mas puxa um pouco mais a pontuação em relação ao Elinho. E lá dentro tem Lucas Dias, Rafael Hetzheimer, Cipollini, que vem muito bem do banco de reservas, quando não sai jogando. Já o São José não, depende muito desse arsenal no perímetro, não tem o mesmo equilíbrio no garrafão. Você acha que é por aí que o Franca pode confirmar esse favoritismo e carimbar sua vaga nas semifinais? Eu acho que é por aí. O garrafão de Franca é bem superior ao garrafão de São José, que depende muito do Lupa, mas o Lupa às vezes acaba ficando carregado em faltas muito cedo. Aí fora o Lupa, tem o Sérgio, né, que é um pivô muito bom, mas ele é muito novo ainda. Então ele ainda, às vezes, peca pela inexperiência, apesar de mostrar um potencial muito legal. Fora isso, o Rafael tá jogando muito bem. E o Alex Torre ali faz o que pode, na verdade. Mas o principal destaque, na verdade, é o Rafael, que veio do Vasco. E o Sérgio, que ainda não tem tantos minutos quanto poderia, justamente porque o Lupa é mais experiente, sabe, em momentos decisivos, teoricamente, renderia melhor. E o Sérgio ainda comete alguns erros aí de quem acabou de chegar no profissional mesmo. Além disso, tem também a questão da rotação, né? A gente levantou alguns nomes do elenco francano, mas a gente deixou passar Jimmy, a gente deixou passar os meninos da categoria de base. Você às vezes sai jogando com o Rafael, às vezes sai jogando com o Cipollini, a mesma coisa na armação com Elinho e Parodi. Então faz com que o time mantenha um nível de jogo ao longo dos 4 períodos. E o São José tem chegado desgastado nos últimos quartos. A gente viu isso não só nos playoffs, mas como também na fase de classificação. Essa disparidade de profundidade no elenco também pesa a favor de Franca, né? Não, com certeza. E além da profundidade, de conseguir manter o nível técnico e físico por mais tempo que o São José, o Franca também tem mais possibilidades em quadra. Não tá dando certo o jogo com o Elinho, vamos tentar com o Parodi, ou vamos tentar com o Parodi e Elinho. Vamos tentar jogar só com um cara embaixo do garrafão, ou com 5 abertos, né? O Hetzheimer abrindo bastante também. Vamos tentar um time super chutador, com Hetzheimer, Chatman, David Jackson e Parodi, sabe? E tem muita possibilidade no time do Franca. Franca, inclusive, que teve um grupo
fácil, mas era um grupo que metade dele era formado aí pelas equipes de fora, né? Tinha ali o América, tinha o Osasco, tinha a Liga Sorocabana no grupo do Franca. Então, não sobrou, assim, muitos times para o Franca ser testado contra. Ainda assim, confirmou, né, o favoritismo, confirmou a superioridade técnica em relação aos demais times. Deu sorte aqui no cruzamento, ainda está pegando o São José, que talvez seja o time mais fraco dessas quartas de final. Mas vamos ver a partir da semi ou de uma possível final como vai ser feito. Já adiantando um pouco também, ainda fica a expectativa, caso o Franca avance para a semifinal, de como seria o manejamento das datas, uma vez que bateria com um amistoso que o Franca vai realizar em Nova York contra o Brooklyn Nets. Vamos ver se vai acontecer um repeteco da história contra o Bauru, quando o Bauru acabou desistindo do campeonato, ou se por ser um jogo só nos Estados Unidos vão conseguir espremer ali um pouco as datas. Vamos ver qual vai ser a decisão aí tomada pela federação, caso o Franca avance batendo o São José. Antes da gente entrar nesse mérito, e é importante você lembrar desse jogo, porque a gente já viu em anos anteriores com o Bauru o que aconteceu. O campeonato ficou ali numa situação delicada, a federação, o próprio time também, né? Mas enfim, voltando aqui, só para fechar esse primeiro confronto aqui, eu queria mencionar, eu acho que talvez esse seja o jogo que, por ser de maior desequilíbrio técnico, que eu acho que é no que o São José mais se escora nesse momento. O time vem embalado de 2 vitórias, mas mais do que o próprio resultado, o time está com ritmo de jogo. O Franca, por ter feito a melhor campanha, entrado direto nas quartas, já está um tempinho sem jogar, e o último jogo de Franca tinha sido alguns dias antes da última rodada da primeira fase. Ou seja, o Franca está parado ali há pouco mais de 15 dias. Você acha que esse ponto pode causar um certo aproximar mais essas equipes, porque a gente vê que a distância entre elas do ponto de vista técnico e tático, como você levantou as possibilidades, é bem grande. Você acha que esse ponto pode diminuir um pouco essa diferença? Eu acho, e o São José tem que se agarrar no que pode, né, para tentar vencer o Franca. Até porque, se o São José vence o primeiro jogo no Lineu de Moura, a responsabilidade vai toda pro lado de Franca. A Franca não vai mais poder errar e sofrer uma nova eliminação dentro do Pedrocão, né? Então tem toda essa história também que pode jogar a favor do São José. Tanto isso ocorre que desde a temporada passada no NBB, por exemplo, os jogos das oitavas de final passaram a ser em melhor de 3 do que em melhor de 5, justamente por um pedido das equipes para que não haja toda essa disparidade de ritmo de jogo quando os 4 primeiros voltarem para o campeonato. E é o que aconteceu dessa vez, né? O Franca vai ficar aí ficou, na verdade, né, um bom tempo longe das quadras. Se por um lado dá para estudar bem o São José e treinar coisas específicas para enfrentar o São José, por outro lado o ritmo, principalmente no começo do jogo, pode fazer um pouco de diferença para o lado da Águia. Exatamente. Bom, acho que a gente deu uma pincelada bacana nesse confronto. Queria passar para o próximo, até porque, né, desse mesmo lado da chave, o vencedor de Franca São José encara a equipe que for vitoriosa na série entre Bauru e São Paulo. Ali já tem um maior equilíbrio, né, Lucas, entre Bauru e São Paulo. Já tem, são 2 estilos diferentes também, mas já tem sim. Pra ser sincero para você, eu não gostei do regulamento, eu não vi muito sentido em fazer turno e retorno dentro do mesmo grupo, sendo que poderia fazer turno único, todos contra todos. De qualquer maneira, já foi desse jeito e fica a expectativa agora por confrontos que ainda não aconteceram, né? No campeonato. Na primeira fase já foi assim, nas oitavas, mas como a diferença técnica de investimento era muito grande, meio que não fazia diferença. Agora já temos aí confrontos que queríamos ter visto antes, né? Então vai ser uma série bem legal aí, entre Bauru e São Paulo. Pode até rolar a lei do ex, né? Bauru tem Lucas Brito, São Paulo tem Jefferson e Renan Lenz. Então vai ser bem legal. Mais um encontro de Chamel e Larry em lados opostos. Tem várias possíveis narrativas aí para esse jogo seguir, né? O Rolo enfrentando novamente a torcida do Bauru, que tem história também.
Então tem bastante coisa aí que pode acontecer nesse jogo. Nessa série, na verdade. Além desses nomes, né, o que me chama a atenção, como você mesmo disse, é o estilo completamente diferente das equipes. O Bauru até ano passado tinha o perfil que o São Paulo tem hoje, de grandes jogadores experientes, com uma rotação vistosa do ponto de vista técnico, mas que não se mostrou eficiente ao longo da temporada e houve toda uma reformulação. Então o time hoje é um time completamente diferente do ano passado e completamente diferente do que é o São Paulo. É uma equipe mais defensiva, que preza mais pela marcação apertada, pelo jogo de transição. Já o São Paulo não. Ainda que não seja destacado isso pelo Mortari e nem deva ser mesmo, é um time com menos responsabilidade defensiva, que escora sua produção ofensiva em cima da individualidade dos seus jogadores, é um time que espaça bastante a quadra, joga num contra um, mas que tem uma média de idade bastante elevada e isso tem comprometido um pouco o rendimento do clube nesse início de temporada. Tem. Tanto é que no primeiro turno, as únicas vitórias do São Paulo tinham sido justamente contra as equipes que não disputam o NBB. Tinha sido contra Osasco, América e Liga Sorocabana. No segundo turno, o São Paulo aí sim conseguiu algumas vitórias importantes. Venceu o Pinheiros no Henrique Vilaboim, por exemplo. E conseguiu aí entrosar um pouquinho mais. Ainda assim, é uma equipe um pouco complicada. O Chamel voltou visivelmente acima do peso. Ele próprio, Jefferson, mesmo Holloway, não são jogadores cuja defesa seja o principal ponto deles. Pelo contrário, eles forçam muito o ataque, a defesa acaba às vezes ficando em segundo plano. Por outro lado, tem alguns atletas que nesses momentos de dificuldade, quando as estrelas não dão conta, acabam carregando o time nas costas, que é o caso do Cassiano, é o caso do Jones e o caso do Renan Lenz. Principalmente esse último. E vem fazendo um paulista muito interessante, muito bom, mesmo aí com a concorrência do Jefferson, do Kurtz e do Mamedes. Então, a grande questão, a meu ver, é que se o jogo ficar um pouco complicado para Holloway, Chamel, Jorginho e Jefferson, se o Mortari vai ter a moral de colocá-los no banco, em detrimento desses outros que eu falei, de Cassiano, de Jones, dessa galera aí. Que é um jogo que, ao meu ver, faz mais frente com o Bauru. Um jogo mais físico, um jogo mais defensivo, que tem mais chances de parar, por exemplo, um Nick Wiggins, tem mais chance de dificultar a armação do Fagiano, um bom momento do Larry. É nesse ponto que eu paira a minha dúvida sobre como o São Paulo vai se comportar em quadra. Em meio a essas possibilidades aí, não só o Mortari, como também o Demetrius tem testado diversas configurações de equipe. Os dois times têm um padrão de jogo já definido, um quinteto inicial que costuma se repetir, mas ao longo dos jogos há muitas variações, né? O Bauru, embora o Fagiano pouco tempo deixe a quadra, a gente consegue ver ele mais ambientado com o Larry, a gente vê o Wiggins em determinados momentos assumindo a responsabilidade ofensiva, mas a gente vê muitas modificações, às vezes o Crescenzi junto com o Wiggins, às vezes ele sai para reforçar o garrafão, e do lado de São Paulo a mesma coisa. Você falou do Renan Lenz, os melhores momentos do São Paulo, pelo menos na minha opinião nessa temporada, nesses jogos mencionados por você, foram quando o Renan jogou junto com o Jefferson. Apesar de, por origem, eles ocuparem o mesmo setor de quadra, na posição de ala pivô, eles têm se complementado muito bem. E o Kurtz, que fez um grande trabalho no basquete cearense na última temporada, ainda não conseguiu se encontrar com a camiseta do São Paulo. E até por isso o time consegue jogar de uma maneira mais natural, com os dois jogadores mais móveis dentro de quadra. Vai ser um confronto que eu imagino de muito estudo por parte dos comandantes. Um verdadeiro duelo de xadrez, né? Sim, mas novamente, essa formação que você falou, eu concordo, principalmente quando tá esses dois juntos mesmo, mas é aquela história, né? Mais a parte ofensiva, que aí é um São Paulo ultra espaçado, né? Que pode variar sempre quem é o homem aberto e quem é o homem embaixo. Isso é muito interessante para confundir a marcação adversária. Por outro lado, o Renan tem que marcar pelos dois, porque se o
ataque adversário consegue puxar o Jefferson para o perímetro, e aí no caso do Bauru Basquete, isso ocorreria com um Massey abrindo, um Emanuel abrindo, ou então conseguindo forçar uma troca no pick and roll, aí já com o Fagiano, com o Larry, seria função deles, aí o Jefferson tem uma séria dificuldade para marcar no perímetro. Isso desde os tempos de Bauru, de Franca e tal. Não é de hoje no São Paulo, não. Então, o São Paulo é um time que faz muito ponto, mas leva muito ponto também, justamente por causa disso. Fora que ainda o time não conseguiu se acertar direito com Holloway e Chamel em quadra. As análises que eu fiz do São Paulo até então, nos jogos que eu assisti, os melhores momentos de cada um era quando eles estavam sozinhos em quadra. Quando o Holloway não tinha o Chamel e quando o Chamel não tinha o Holloway. E quando os dois estão juntos, fica um negócio meio esquisito. São dois jogadores que precisam muito da bola, sempre foram os principais pontuadores, os principais puxadores em seus times, os scorers que a gente fala, e jogando juntos não encaixou muito bem ainda. Quem sabe que o NBB consiga aí um pouco mais de consistência nesses dois jogando juntos, ainda mais com o Chamel retomando ainda mais o ritmo de jogo, melhorando a forma física, mas ainda não me agradou muito esses dois jogando juntos, não. Mesma coisa do Jorginho. O Jorginho, com todo o potencial físico que tem, raríssimas vezes infiltra, né? Até porque, às vezes, falta um pouco de espaçamento no São Paulo, mesmo quando o Jefferson e o Renan estão em quadra, né? Muitas vezes não sobra muito espaço e o Jorginho não tem uma facilidade em criar seus próprios espaços dentro do garrafão adversário. Ele tem potencial físico para isso. Então, muitas vezes, ele acaba ficando só no passe, só no chute do perímetro, e ele tem potencial para muito mais e que não é aproveitado. Nesse ponto, o Cassiano se sobressai, ele é muito mais ousado assim, do que o Jorginho, a meu ver. Essa é uma palavra muito importante que você tocou, em relação ao potencial. A gente vê o time do São Paulo com um potencial, assim, talvez um dos melhores em termos de qualidade técnica, mas um time que ainda não tem uma identidade. E o Bauru, que no começo da temporada teve muito questionamento em relação à montagem do elenco, chega hoje vivendo um momento mágico, né? É um time que já construiu sua identidade, já recuperou a confiança da torcida, chega embalado por 8 vitórias consecutivas e um título de Interligas, ainda que não seja um torneio de grande proporção, como foi as conquistas da Liga Sul-Americana e Liga das Américas em termos internacionais para o Dragão. É um título que traz confiança para a equipe e corrobora esse momento positivo em detrimento do momento irregular de São Paulo. Eu acredito que esse seja a maior diferença nesse momento da temporada em relação às duas equipes. Não, eu concordo. E ainda assim, pode ser um torneio de início de temporada para a maioria das equipes, mas querendo ou não, o Bauru pegou um La Unión, que é o mesmo elenco que terminou em quinto ou sexto da primeira fase do último campeonato argentino, que é um elenco que mudou pouquíssima coisa. Ele pegou o Comunicaciones, que hoje é um dos melhores elencos da Argentina, a meu ver, com o Celença Far, Bertolini, De Filippo, o Kyle Davis, Crawford, o Dodson. É um time muito bom, apesar de estar em início de trabalho ainda. Então é uma escola diferente. O Bauru também não está no ritmo de jogo. A única questão é se o Bauru não jogou demais, né? Ao invés de o oposto do Franca, né? Que o Franca ficou 15 dias sem jogar. Não sei se o Bauru não jogou demais, não sobrecarregou demais. Isso a gente vai ver ao longo da temporada, mas eu acredito que não. Até porque teve 5 dias entre 5, 6 dias entre a final da Interligas e o duelo aí contra o São Paulo. Dá tempo de descansar mais um pouco. E querendo ou não, o Bauru ficar entre os dois primeiros foi providencial justamente por causa disso. Porque além do Interligas, ele ainda teria que fazer pelo menos 2 jogos aí nas oitavas de final. E seriam 2 jogos contra a Unify, né? Que encheu muito o saco do Bauru na fase de classificação. Mas o Bauru está num momento melhor, tem uma identidade, como você falou. Eu acho que é favorito para esse confronto, sim. Passando para o outro lado da chave, temos Corinthians e Pinheiros. O primeiro dos confrontos ali dos times da capital, ou próximo da capital, né?
uma série que tende a ser disputada ali na Grande São Paulo. Bom, o Corinthians foi um dos times que mais fez investimentos para essa temporada, reformulou bastante seu elenco, manteve bons jogadores como Fuller, Teichmann, e foi buscar nomes importantes, do Mogi das Cruzes principalmente. E um Pinheiros que manteve sua base, mas perdeu peças importantes do sistema defensivo em termos de rotação, e um time que chega nesse momento com menos favoritismo do que o Alvinegro. Eu acho que é por aí também. O Corinthians, temporada passada, fez um trabalho parecido com o do São Paulo esse ano. A meu ver, ficou muito tempo longe do basquete e quando quis voltar arrasando e contratou por nome. E não funcionou. Mesmo se o Fischer não tivesse machucado, era uma equipe meio disfuncional, sabe? Claramente não encaixava direito. E fez algumas apostas erradas ainda, como por exemplo no caso do Aguiar, que claramente não rendeu o salário que recebia, a expectativa criada em cima dele. Dessa vez, não, o Corinthians conseguiu montar um time muito mais coeso, né? Conseguiu montar uma equipe com um pouco mais de inteligência. E tem uma profundidade de elenco muito grande, ainda que, a meu ver, ela não seja muito bem explorada, mas na teoria tem uma profundidade muito grande nesse elenco aí. O curioso é que os dois treinadores, né, tanto o Bruno Savinani do Corinthians quanto o César Guidetti do Pinheiros, estavam no Mundial, né, estavam na comissão técnica do Petrovic e não treinaram o time na primeira fase. O Guidetti treinou nas oitavas de final e o Bruno Savinani ainda não treinou em jogos oficiais, né, já que o Corinthians classificou direto para as quartas. Então são dois times que ainda têm um pouco a cara do, acho que é Rodrigo, né, o do Corinthians, e do Nelsinho do Pinheiros, que são os auxiliares técnicos. Acho que eles vão aos poucos dando mais a sua cara para o time, principalmente o Bruno, né? Porque no caso do Pinheiros, como é uma equipe que manteve a base do ano passado, já tinha toda a carga Guidetti, né? Toda a cara do Guidetti da última temporada. Então acho que quem vai mudar mais daqui para frente é o Corinthians, quem tem potencial para mostrar coisas diferentes do que foi mostrado até agora é o Corinthians nesse sentido. Bacana. E diferentemente dos outros confrontos que a gente já mencionou, esse talvez seja o confronto que os times têm um padrão de jogo mais parecido, de uma defesa agressiva, de uma saída rápida para o contra-ataque. A gente viu o Pinheiros fazendo isso muito bem no último NBB, não à toa se classificou direto para as quartas de final. O Corinthians no ano passado, como você mesmo disse, teve um desempenho discreto, porque foi investimento do clube, mas esse ano a gente já vê essa defesa mais agressiva, o jogo em transição. Eu imagino que seja um confronto ali para tirar o fôlego do torcedor, né? Eu acho sim. O Pinheiros realmente, o problema do Pinheiros é que ele está um pouco mais limitado. A saída do Renato Carbonari e a chegada do Caio Torres muda bastante o esquema de jogo, muda a função do Toledo em quadra. Eu acho que o time perde muito com essa troca, certo? A ideia na intertemporada era que viesse o Douglas Nunes, aí sim ia manter mais ou menos o estilo de jogo, podendo ter até mais mobilidade ainda. Não deu certo, eles foram para o outro oposto, pegaram um pivô bem mais lento, bem técnico, é verdade, mas que não tem a mesma intensidade do Renato Carbonari. Fora isso, perdeu algumas coisas no perímetro também e se reforçou basicamente com o Scaglia. Isso se reforçou entre aspas, né? Porque o Scaglia, para quem não sabe, está lá por força judicial. Ele ganhou uma ação contra o Pinheiros e um dos revés do Pinheiros era manter o Scaglia no time por essa temporada, então ele está lá por força judicial. Ainda assim, ele poderia muito bem ficar encostado, mas não, ele está sendo usado em quadra, principalmente na defesa, aí, que é o ponto principal dele até agora. Bom, a meu ver, o Corinthians numa série... É que a série é melhor de 3. Se a série fosse um pouco mais longa, o favoritismo seria ainda mais claro. Mas saindo ali do quinteto de Dawkins, Bennett, Betinho, Isaac... Betinho ou Isaac, né? E Toledo e Caio Torres, o Pinheiros cai um pouco de produção. E aí que entra a vantagem do Corinthians. Se começa com Pecos, entra Fischer.
ou vice-versa. Tem Vezaro para entrar, às vezes tem o Wesley Castro para entrar, Tracy Robinson. Então, nessa variação aí, eu acho que o Corinthians pode se dar melhor sim. Mas o Pinheiros, a gente já sabe do potencial que tem, ainda que não tenha ido bem nos últimos mata-matas que disputou. Pinheiros foi mal no Super 8, foi muito mal no playoff do NBB e não foi bem contra o Rio Claro. Fez um jogo mais apertado do que ele deveria. Então vamos ver como é que o Pinheiros vai se comportar aí diante do Corinthians. E o desafio também do Pinheiros torna-se maior, não apenas pelas opções que o Corinthians tem dentro do seu plantel, mas principalmente pela força do Corinthians nesses momentos. É um time de camisa, vem do futebol, e a série, por o Pinheiros também ser um clube de São Paulo, espera-se que o ginásio também esteja dividido quando for mando de quadra do Pinheiros. Quando for no Vladimir Marques, isso é certeza, a gente vê isso na temporada regular. Corinthians, ainda que não lote o Vladimir Marques, porque é um ginásio enorme, tem uma presença boa de sua torcida. E quando é fora também, o Corinthians sempre conta com o apoio de sua massa. E isso faz um pouco de diferença num ginásio acanhado como é o do Pinheiros. Faz, com certeza. E o fato do jogo no Vila Boim ainda ser numa sexta, 6 horas da tarde, vai dificultar ainda mais a presença da torcida do Pinheiros, né? Nesse jogo 1. E o Corinthians tem jogadores aí que crescem, né, com a torcida. O Fischer sempre chama a torcida nos seus jogos. O Fuller, então, nem se fala. Então, são jogadores que, se pegarem se começarem a gostar do jogo, é muito difícil de parar. Ainda assim, só complementando, eu fico um pouco com o pé atrás no Corinthians, que eu acho que poderia usar muito mais do Felipe Vezaro. O Vezaro, ele entra poucos minutos por jogo para espaçar um pouco a quadra e sempre entra muito bem acertando seus chutes, até porque a principal característica dele, não à toa, ele ganhou o último torneio de 3 pontos do Jogo das Estrelas, mas eu acho que ele é muito pouco utilizado. É bem verdade que o Tracy Robinson superou as expectativas. Eu achava que ele não teria todo o volume de jogo que ele tem apresentado. Mas, ainda assim, eu queria ver um pouco mais do Felipe Vezaro em quadra. Eu acho que essa falta de tempo de quadra que o Vezaro tem é reflexo de uma pequena deficiência que o Corinthians ainda apresenta nesse início de temporada. É um time que conta com 2 armadores ali de muita qualidade, não à toa eles se revezam, né, para ver quem sai jogando. Tem pivôs de extremo vigor físico, tem o Nesbitt, tem o Johnson, que é um pouco mais lento, mas que lá dentro também é muito dominante. Tem o Teichmann, que é extremamente experiente. Então o time baseia seu plano de jogo em jogadas de segurança. O pick and roll, o Fischer faz isso muito bem. O Pex também cansou de fazer na temporada passada no Mogi das Cruzes. Eu acho que esse jogo mais externo de bolas de 3 pontos talvez seja o calcanhar de Aquiles para o Corinthians decolar. O time fez uma campanha sólida na primeira fase, ficou na liderança praticamente de ponta a ponta, mas não construiu uma gordura, justamente por conta desse baixo aproveitamento, ou aproveitamento um pouco abaixo do esperado nas bolas de 3 pontos. O Fuller não faz uma grande temporada, mas o Fuller a gente sabe que é um jogador que, se você piscar, ele explode na pontuação. E o Robinson também é um jogador que, ainda que tenha uma regularidade, tem esse perfil de chamar o jogo para ele. Eu acho que se o Corinthians conseguir ter um pouco mais de equilíbrio entre o volume interno e as bolas de 3 pontos, vai ficar muito difícil para o Pinheiros conseguir equilibrar a série. O Fuller não é mais aí o grande jogador do time. Ele ainda é o líder em quadra, né? É o mais conhecido, é o gringo da favela e tudo mais. Só que ele não é mais o único. Né? Ano passado era ele Fischer, depois ele Paródia. Agora não, agora tem muita gente aí para revezar. Fora que também ele não precisa mais levar o jogo. Tem o Fischer voltou, tem Pecos, tal. Tem toda essa galera. Então eu acho que o Fuller, ele tá se readaptando a não ser o único pontuador do time. Acho até natural essa aparente queda de rendimento dele. As bolas de 3 pontos do Corinthians realmente são bem irregulares. Por vezes tem bons momentos do Fuller, do Robinson também, e até já tivemos aí alguns highlights, de não sei quantas bolas seguidas deles nos jogos, mas deixa um pouco a desejar. No garrafão, o Anthony Johnson também, na minha opinião, foi uma decepção, né? Todo mundo esperava um cara super dominante, e a meu ver, ele meio que só é grande, né?
Tanto é que ele teve sua minutagem muito reduzida em relação aos primeiros jogos, né? Hoje ele fica 15 minutos em quadra, não mais que isso, porque realmente ele não rendeu o esperado. Vamos ver se com o Bruno ele consegue se integrar mais aí no estilo de jogo do quinteto como um todo, né? Que ele não seja só uma peça grande ali embaixo do garrafão. Lucas, queria passar agora para o último confronto, porque eu confesso para você que é o confronto que mais me chamou a atenção ainda quando definiram as oitavas de final, que havia a possibilidade, porque agora a gente vai ter frente a frente Mogi das Cruzes e Paulistano, um confronto ali de muita história, não só no Campeonato Paulista, como no NBB, as equipes já decidiram a nona edição da competição nacional. É um clássico que, assim, dispensa comentários, né? Sim, cara, realmente é um confronto talvez o mais equilibrado, o mais improvável. Enquanto eu acho que, acabei não falando, eu acho que dá Corinthians no confronto contra o Pinheiros. Nesse, cara, eu realmente não tenho ideia do que pode acontecer. O Paulistano teve a volta do Iago só nesse último jogo contra a Liga Sorocabana. Ainda não teve o Solano, né? Não apresentou o Solano ainda. Ele não vai jogar o Paulista, aparentemente. O Mogi, em compensação, mais uma vez, conseguiu se reinventar. Tem o quinteto inicial muito forte. Isso parece mantra, né? Que a gente fala isso do Mogi há 18 temporadas. Tem um quinteto inicial muito forte, mas falta reposição. Mas para quem quase acabou na última temporada, conseguir montar o time que montou já é muito louvável. O Alexei tá voando em quadra. O Fúvio tá servindo aí como mentor do Alexei. Danilo Siqueira também tá jogando muito bem. Paranhos tá fazendo o suficiente ali no garrafão. Hoje em dia acho que não precisa muito mais do que isso no garrafão para um cara que não abre. Você não precisa de um pivô com muito mais técnica do que o Paranhos, né? Já basta ele. Então, o Gruber também, novamente, está jogando muito bem. Tem o João Pedro ainda. Então, é um time muito interessante. Mais uma vez, bem montado pelo Guerrinha. Mais uma vez, dentro de enormes limitações financeiras. Então, é um jogo bem improvável. O Paulistano tem um garrafão forte, né? Apesar do Guilherme Huber não estar jogando direito ainda. Mas vamos ver, é um jogo muito improvável, cara. Eu quero uma série muito improvável. Eu não consigo apostar em nenhum favorito, não. E aí é engraçado a gente ver que o Mogi tem toda essa força do quinteto titular, mas assim, tem pouquíssimos recursos no banco de reserva, né? De jogador assim de destaque, eu posso lembrar aqui, como você falou, o Fúvio, que chegou já em meia disputa do estadual, mas fora isso são garotos que foram chamados às peças para compor o elenco. E já o Paulistano é extremamente oposto. É um time que também foi reformulado para essa temporada. Não tem um quinteto assim tão forte, com tantos jogadores do mais alto nível quanto tem o Mogi, mas é um grupo mais homogêneo. Você tira ali o Iago, você tem um Ruivo, que embora tenha características diferentes, são efetivos na construção de jogo. Você tira ali o Mike, você tem o Dikembe dentro, você tira o Coleman, você tem o Ed, são jogadores assim com características muito parecidas. Então é interessante de ver como o Mogi vai se comportar para manter um nível diante de um adversário que tem menos opções do ponto de vista técnico, mas que tem um equilíbrio maior entre as peças. Sim, esse talvez seja o grande ponto. Vou até falar... Opa, meu microfone caiu. Vou até falar para você. Acho até que o Mogi leva essa série, mas corre o risco dele se desgastar demais para uma semifinal e uma possível final. Eu acho que o Paulistano ainda precisa se ajeitar um pouco mais, porque, querendo ou não, o Paulistano foi o time mais prejudicado pelas competições da seleção. Perdeu o Iago para a seleção brasileira principal, não conseguiu apresentar o Solano por causa, né, porque ele estava no Mundial pela seleção da República Dominicana. Perdeu durante um bom tempo ali o Beto, perdeu... Quem mais que foi? O Dikembe também. O Ruivo foi também para a seleção sub-21, sub-23, perdão. Então, o
Paulistano não teve muito tempo, muitos jogos assim para se arrumar em quadra, estava sempre com muitos desfalques. E mesmo quando não teve tantos desfalques assim, ficava sem o Iago. E querendo ou não, o Iago muda completamente o estilo de jogo de um time. O Iago só fez um jogo com o Paulista, 2 jogos, fez o primeiro jogo na estreia e o último jogo aí com a Liga Sorocabana. Então muda bastante, né? Não dá para saber muito bem como vai ser esse paulistano para a temporada. Tá se apoiando muito ali no jogo do Coleman, às vezes o Mike consegue despontar, às vezes o Ruivo também, mas principalmente o Coleman está sendo aí o principal nome, o principal pontuador do time nesse começo de temporada. Eu acho que dá Mogi, mas vai ser uma série muito legal, uma série muito, muito acirrada, né? O Iago vai voltar também com sangue no olho e eu acho que é série para 3 jogos, sim. E essas baixas que você mencionou, principalmente no segundo turno, né? O Iago ficou de fora o campeonato todo. Mas desses garotos que foram representar a seleção na categoria sub-23, fizeram com que o paulistano perdesse uma gordura que foi acumulada e na última rodada ficasse de fora do grupo de 2 melhores, se vendo obrigado a disputar as oitavas de final. Mas mais do que isso, se você imaginar que o paulistano com o elenco completo pudesse ficar com uma dessas 2 vagas, a gente tinha um emparelhamento completamente diferente. A gente estaria aqui falando, provavelmente, de um Mogi e Bauru, o que mudaria completamente a situação do paulistano, porque ele estaria do outro lado da chave, contra um São Paulo, como a gente já falou, mais irregular. Então, esses desfalques acabaram, não digo que comprometendo, porque aqui essa palavra tem um termo forte e dá a ideia de que não tem mais opções. Não, o paulistano tem sim condições de vencer o Mogi. Também concordo que o Mogi é o favorito nesse confronto. Mas é uma outra realidade. É uma realidade que a gente viu nos últimos anos, que as equipes visitantes, por conta de ter criado essa rivalidade, por conta até da proximidade, né, desgaste menor de viagem, de presença de torcedor nos 2 ginásios, de que os visitantes aprontem quando joguem fora de casa. Se a gente vê nas outras séries os times mandantes com certo favoritismo por ter o direito de fazer 2 partidas dentro de casa, nessa, além do equilíbrio entre as peças, tem essa questão dos times comportarem também muito bem quando jogam fora de casa. Sim, isso é verdade. E os os desfalques do paulistano, perdão, deram espaço para os jovens, mas diferente aí, por exemplo, de um Bauru Basquete, que conseguiu ver um Emanuel surgir em alto nível para o basquete, o Malaquias também, apesar de não como Emanuel, mas também teve boas atuações. No paulistano, apenas o Jonathan conseguiu manter o nível quando estava em quadra. E o Jonathan, ainda por cima, ficou algumas partidas fora por conta de lesão. Os demais que entraram, Beto, o Buiú, não conseguiram manter. O time sofria um pouco quando eles estavam em quadra. Então, e o Jonathan, foi muito bom para ele e para o paulistano esse tempo em quadra, mas ele é da mesma posição que Iago e Ruivo. Então, ele não tem muito cacife ali para ser o suplente imediato. Ele vai ser o terceiro, vai revezar poucos minutos, agora que o paulistano vai ter o perímetro completo. Completo entre aspas, né? Descartando o Solano, que ainda não chegou. Mas então o paulistano não conseguiu também descobrir novas alternativas. Foi uma primeira fase, como eu disse, muito em banho-maria, muito jogando com o que tinha, jogando com o que dava. E a gente vai descobrir esse paulistano daqui para frente só. Por isso que eu reafirmo o favoritismo do Mogi para essa partida, para essa série inteira, perdão. E o Mogi também teve uma primeira fase completamente oposta do paulistano, né? O time ali, desde o início, tinha essa rotação curta, mas o quinteto titular soube impor um forte ritmo de jogo. Foi uma equipe que, apesar dessa falta de opção dentro do plantel, se impôs, conquistou 10 vitórias em 12 jogos, perdeu apenas 2 jogos nessa primeira fase, um para o Franca no primeiro turno, aí de fato foi um passeio francano no Pedrocão, e depois acabou perdendo pro São Paulo, né, nesse crescimento de produção do tricolor no segundo turno. Então eu acredito também que o Mogi é o favorito. Mas vamos dar uma repassada aqui, Lucas, para quem chegou agora, na lata, assim, para você, os 4 semifinalistas da competição. Bauru, Franca, Corinthians e Mogi.
É, eu acompanho você também. Eu acho que se houver alguma surpresa, vai ser no confronto do Mogi Paulistano. Mas eu também aposto nesses quatro. Eu acho que foram os times que, não à toa, possuem o direito de fazer 2 jogos em casa, tiveram melhor campanha na temporada regular. É o início de trabalho e essa superioridade nesse momento da temporada é determinante nos playoffs. E vai ficar parecendo conferência da NBA, né? Conferência do interior e a conferência da Grande São Paulo. No final, pega o melhor de cada uma e faz a grande final do Paulista. É até uma possibilidade para se pensar no ano que vem, né? Em cima desse regulamento aí bem questionável da Federação Paulista. Talvez dá para se pensar nisso, não foi calculado, aconteceu por acaso, mas é bem interessante e ajuda os times em termos de logística também. Porque você pega o América, por exemplo, em 2 oportunidades, ou em 4, na verdade. O América fez jogos em dias consecutivos, né? Aqueles chamados back-to-backs, por opção do próprio América. Ele pediu isso para economizar em diária de hotel, mano, pra você ter uma ideia. Então, se você conseguir, por exemplo, evitar uma viagem do América para Grande São Paulo em época da primeira fase, as viagens do América seriam o quê? Para Franca, para Bauru, para Sorocaba, então, para Rio Claro. São viagens mais próximas para o time também, mais fáceis, né? Então, às vezes é uma possibilidade. Já que o campeonato é pensado para dar apoio, dar suporte para essas equipes que não têm calendário o ano inteiro, que se assuma isso de uma vez por todas e faça por divisão geográfica também, para privilegiar ainda mais essas equipes. Acredito que não faria diferença para os times do NBB e seria ainda melhor para esses times aí de menor orçamento. Podia até, quem sabe, trazer um equilíbrio um pouquinho maior para o campeonato, né? Daria mais descanso para eles e tudo mais. É algo a se pensar, porque eles usam esse artifício aí de dar um pouco mais de calendário, dar um mês a mais de calendário para essas equipes, mas acabam possibilitando essas aberrações de jogos em dias seguidos, etc. Já podia assumir de uma vez, ou então, se quiser ser elitista, fala, não, mano, não vamos parar com isso, é muito jogo para os times do NBB, faz um torneio entre vocês, sei lá, dava para mudar. Esse meio termo, o que está acontecendo agora, não me agrada muito, não. Sem dúvida alguma, é uma possibilidade, acho que a federação poderia pensar nisso com carinho, porque realmente no exercício rápido aqui, se fosse divisão geográfica, América, como você mencionou, e até próprio São João do Boa Vista, são cidades assim, São João nem tanto, mas o América mais, é um exemplo mais claro, que eles poderiam fazer confrontos assim sem a necessidade de ser feita uma reserva no hotel. Faz o famoso bate e volta para um time que tem dificuldades financeiras, que ano após ano só consegue confirmar a inscrição ali nos últimos minutos, nos últimos dias. É importante você ter essa garantia de que os gastos com deslocamento, com reserva de hotel, serão menores, para que seja montado um time mais forte e isso eleva o nível de competição. A gente vê que essas equipes que não disputam o NBB se desdobram para ter um calendário ao menos a nível estadual e essa saída seria interessante para aumentar o nível de competitividade do campeonato. É claro, porque você pega um Osasco, por exemplo. O Osasco, além de economizar mais em viagens, porque toda viagem para o América, todo jogo fora de casa para o América é uma grande viagem. Para o Osasco, não. O Osasco pega Paulistano, pega Pinheiros, Corinthians, São Paulo e Mogi. É uma ida de ônibus para outro ponto da cidade. E aí, não só por isso também, né, mas também por essa proximidade geográfica de boa parte dos jogos fora de casa, o time consegue sempre contratar jogadores com participações relevantes no NBB e que depois acabam indo para equipes do NBB. Nessa temporada, por exemplo, tem o Bright, tem o Thiaguinho, sabe? Tem jogadores aí de maior nome que nunca passam pelo América. Sabe? Tirando o Bennett, que chegou no Brasil pelo América, o América não tem jogadores assim, não fornece, não alimenta times do NBB depois. Então sempre realmente fica com o elenco aí um pouco mais abaixo. Exato. Bom, Lucas, acho que deu pra gente dar uma pincelada em pontos importantes, relembrando o que aconteceu nas oitavas, traçando um prognóstico aí das quartas de final e também fazendo esse questionamento aí em cima do regulamento
dessa temporada para que nas próximas isso tome um rumo melhor. Eu queria agradecer sua presença e vou deixar aqui um espaço para você divulgar seu trabalho. Valeu mesmo pela participação mais uma vez. Isso aí, galera. Pedro, obrigado mais uma vez pelo convite. É o que eu digo sempre, né, galera? Compareçam ao ginásio, lotem os ginásios, façam a festa nesses playoffs e também no NBB que vem aí. Aproveitando também para fazer aí um merchan, né? Siga a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no nosso canal do YouTube também. E muito em breve vamos começar aí o nosso especial do NBB. Vamos fazer aí conteúdos diários a partir do dia 24 de setembro, sempre com convidados. O Pedro é um deles, inclusive, em um dos nossos conteúdos também, que a gente ainda não vai revelar tudo para vocês, mas o Pedro vai estar lá também, assim como muitos outros jornalistas aí que acompanham o basquete no Brasil inteiro mesmo, tá? Vai ter gente de todo canto. Então, fiquem de olho aí na Locomotiva nos próximos dias e compareçam ao ginásio. Agradeço mais uma vez aí o convite e a atenção de todos, viu? Isso mesmo, acompanhe o trabalho da Locomotiva, eu sei mais ou menos o que vem aí pela frente, é um conteúdo bem bacana, acho que vale a pena vocês ficarem ligados, tá batendo na porta aí um material super rico de informações, de curiosidades sobre o NBB que começa no próximo mês. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse podcast com um amigo de vocês, mande para ele. Você pode conferir no YouTube, também no Spotify, enfim, em todas as nossas redes sociais, em todas as plataformas digitais. Eu fico por aqui, até a próxima, um abraço.